começar. Então, Parashá de Cora, né? E quando a gente fala, né, de Cora, a gente traz em mente o quê? Primeira coisa que vem em mente quando cita o nome Cora. Adversário. Não é? Rebeldia. Adversário. Né? Adversário, ou aquele Antitorá, né? protestante. Antitorá. Não vou dizer nem antitorá. Uma pessoa importante na comunidade. Exato. Então a gente sempre tem uma conotação negativa. Né? Quando fala de Cora, pelo jeito que a história como é contada, então a gente vai ter uma referência negativa. Né? Aquela pessoa que não aceitou, né, a tirania. Né? Pode-se colocar aí que ele foi o primeiro partidário político dentro do povo judeu. Pode-se dizer que foi o primeiro socialista. Não é isso? Porque existia aquele sistema de elite já determinado por Deus e não se fala mais nisso. Não é isso? Foi Deus que determinou, é assim, assim será. Porque Ele sabe, nós não. E aí vem uma pessoa que pensa para fora da caixinha. Não é o que diz hoje? Uma pessoa que pensa, né, a coisa de uma maneira que não foge do sentido imposto. E aí o que acontece? Ele começa a questionar. Peraí, todos nós não falamos com o Eterno no pé do Sinai? Todos nós não somos chamados de congregação santa? Todos nós não somos escolhidos pelo Criador? Ele está certo ou está errado aí? Momento claro, com certeza, todos. Então, por que só Moshe e Aharon recebem o privilégio de ser a elite sacerdotal? Por que eu preciso aceitar uma elite sobre mim? Sabemos que nós é que somos a força. Está entendendo? Não tem nada de errado com o discurso de Cora. Não está no discurso, porque esse discurso ele é realmente válido. E o Eterno ele quer que esse discurso venha fora. Por isso que ele determinou aquele sistema aparentemente desigual e opressor, para que surgisse num coração ali um desejo de entender aquilo. Entendeu? Não era para aceitar calado, não. Podia tentar indagar, podia tentar entender aquele sistema. Então, Cora, ele vem com essa, personificando, né? Esse desejo de compreender e buscar o bem comum, ao invés de se sujeitar a uma elite. Não, a gente precisa aqui de um bem comum. O problema não está na intenção, não está no discurso, está na intenção do discurso. Porque quando a gente fala de Cora, a gente fala de um membro importante da tribo de Levi, tá? Um levita, né? Primo de Moshe e Aharon. Então nós temos Moshe como aquele que representa a consciência divina e Aharon como aquele que representa a consciência humana em relação ao divino, né? Ao passo que Moshe é a consciência divina, Aharon ele atua como o desejo de se relacionar com essa consciência. Então, o Eterno falava com Moshe e Moshe transmitia a Aharon e Aharon então executava a vontade do Eterno revelada através de Moshe. Então é um canal, recebe do Criador, transmite, então executa. Então, ao passo que Moshe ele está ligado à consciência, ao intelecto, Aharon ele já vem então como aquela força mais ativa, né, que são as emoções. É onde entra aqui o Ruach. Então nós temos aqui o Eterno, né, como fonte da revelação, tá? E essa revelação ela se comunica com Moshe, e então com Moshe se comunica a Aharon. E Aharon traz a consciência de serviço ao Eterno. Entendeu? Então existe esse fluxo, esse retorno, mas a coisa não pode ficar por aqui. Por quê? Porque senão não existe o mérito, porque aqui eu tenho o desejo de servir o Criador, aqui eu tenho a instrução de como servir, e aqui eu tenho o serviço em si. Mas para que gere mérito, eu preciso sair desse trio e partir para uma escala de maiores dificuldades. Entendeu? Isso aqui foi o que Adão percebeu, que ele recebia do Criador e ele então
se ressentiu por não poder doar ao Criador. Então teve que vir uma nova esfera, né? Um plano de realização para que o serviço possa ser difícil. Por que difícil? Para dar mérito. Para dar mérito. Então, vem Cora, como aquele. Então, aqui Moshe, ele tem a simbologia da Neshama, que é a consciência divina. O Aharon tem a simbologia do Ruach, que são o nível do serviço e o nível da consciência. Então, para atingir essa consciência de Moshe, nós precisamos passar pela consciência de Aharon, né, que é o serviço, a dificuldade do serviço. Só que a gente precisa subir até aqui, para chegar nesse nível de intelecto. Mas a luz, ela vem descendo, e conforme ela vai descendo, ela vai construindo a nossa realidade aqui embaixo. Então, vem aqui as sefirot emocionais, né? E aqui nós podemos usar como símbolo a tribo de Judá. Tá? Isso aqui é Levi. É Deus se relacionando com o coração do seu povo. Deus se unindo, né? Porque Levi é isso, é unir. Né? Então Deus se une, né? Através dessa consciência e desse serviço. Né? Da teoria e da prática. Então, a luz, ela começa então a descer. Então, nós temos aqui Judá. Mas o que Judá está fazendo aqui no meio? E nós temos aqui Ruben, representando a Gevurá. O que é a Gevurá? Esse desejo de receber. Né? Que a própria palavra Reuven, né? Foi quando Leia teve o seu primeiro filho. Ruben é o primogênito. Né? Dentro de um conceito biológico, ele é o primogênito. Então havia uma competição entre Leia e Raquel, não é? Leia era simboliza aquilo que a vida te impôs. E Raquel, ela representa o seu desejo. Então uma coisa é o que a vida te dá, outra coisa é o que tu deseja. Então ficava essa dualidade, né? Essa rivalidade entre essas duas irmãs. Então vem Reuven. Reuven, ele vem como o primeiro filho de Leia, daquilo que a vida te impôs. E o próprio nome Reuven já é uma exaltação. Eis aqui um filho. Por que ela deu esse nome? Eis um filho. Para olhar para Raquel e falou, você é a amada, mas quem tem o filho sou eu. Está aqui, é meu. Esse filho é meu. Eis aqui o meu filho. Ou seja, Deus ouviu a minha prece, Deus me atendeu e Ele me deu um filho. Então é aquela coisa da ostentação. Quando a gente recebe uma coisa que a gente quer muito, a gente não tem essa coisa de mostrar, de se gabar daquilo, e esfregar na cara dos outros. Aqui, é meu. Não tem aquela coisa do adesivo atrás do carro? Foi Deus que me deu. Não é assim que funciona? Porque a gente quer ostentar as nossas vitórias. E Reuben, ele traz essa essência. Traz esse comportamento aqui. Tá entendendo? E é por isso que Cora... Opa, desculpa, gente. Cora, ele se uniu a quem? A Datã e a Abiram, que são descendentes de Reuven, da tribo de Reuven, porque havia esse ressentimento dentro da tribo de Reuven, né? Esse ressentimento de ter sido o primogênito biologicamente e perder a sua primogenitura. Ele perdeu a sua primogenitura quando ele violou a esposa do próprio pai. Então ele cai de status. E havia entre os seus descendentes esse ressentimento. Nós aqui nascemos primeiro. Sabe que na Torá não funciona esse papo de nós nascemos primeiro. Não tem nenhum primogênito, né, da linhagem abraâmica é de fato um primogênito. Só Abraão, que ele era o primogênito, mas a partir dele, Isaac já não era primogênito biologicamente falando. E depois de Isaac, Esaú era o primogênito, mas quem herdou foi Jacó. Então você vê que não é o mérito de nascença. Não é o mérito de nascença, mas é o mérito de superar as suas limitações. Esses estavam abaixo, que vieram depois. Mas superaram aquilo que os impedia de se comunicar com o Eterno. E às vezes superaram até as próprias leis humanas. Porque o direito de primogenitura é um direito humano. Então você vê que eles tiveram que superar essa limitação da natureza. Então Reuven, ele vem como filho de Leia.
que significa aquilo que a vida te impôs. Então, ele vai lá e produz essas duas forças aqui. Então, aqui nós temos aqui o nosso intelecto. E abaixo disso, então, vem surgindo as emoções. Então, o Eterno, ele vem, se comunica com Moshe, através da sua Neshama. Moshe se comunica com Ruach. E aqui, então, eu crio um padrão de mentalidade. Um padrão de receber do Eterno e executar conforme eu recebo. Só que eu não consigo executar teoricamente. Então, eu preciso das minhas emoções. Então, nós temos aqui a tribo de Levi. Abaixo disso, todas as outras tribos representam o quê? As nossas emoções, os nossos pensamentos. Né? Então, a tribo de Levi é a tribo sacerdotal. Então, é ela que rege o sagrado dentro do povo de Israel. Mas as outras tribos precisam sustentar a tribo de Levi. E para sustentar a tribo de Levi, elas precisam trabalhar. Elas precisam produzir e precisam prosperar. Ou seja, se eu quero ler um bom livro, bons livros são caros. Não é isso? Então eu preciso trabalhar para me esforçar. Então, quanto mais eu trabalho para me esforçar na minha espiritualidade, automaticamente, a minha vida social, a minha vida material também enriquece junto. Também enriquece junto, porque ela está sendo como um meio para atingir o sagrado. Não é mais a matéria agora como destino, mas a matéria é como um meio. Então eu preciso estudar, preciso trabalhar melhor, porque eu quero comprar um tefilim. Só que um tefilim é 3.000 reais. Ai! Tá entendendo? Por quê? Porque para atingir o nível de poder, atingir essa mitzvah, de cumprir essa mitzvah, você precisa construir méritos para poder chegar a esse ponto e ela realmente fazer sentido. Então, quando você vai enrolar o seu tefilim, quando você vai fazer suas rezas, né, você está comunicando com o Eterno, né, que você lutou para conquistar aquilo. E o fruto dessa vitória está sendo direcionado a ele. Aí é que você abre o portal. Só que o Korah, mesmo sendo dessa consciência, ele vem representando o quê? O nome Korah significa o careca. Careca, que não tem cabelo. Isso não tem nada a ver com a pessoa, com o calvo em si. Né? Porque cabelo, dentro da tradição judaica, significa a sabedoria do homem. E a barba é a sua honra. Na mulher, o cabelo é a honra. Então é por isso que a mulher não corta o cabelo, porque a sua honra ela tem que estar sempre aumentando. E o homem, ele corta o cabelo, porque a sua sabedoria precisa ser renovada. Então ele corta o cabelo cresce e você vai então renovando a sua sabedoria. Mas a barba você não tira, porque a barba representa a tua honra. Tá entendendo? Então tudo tem um porquê, tudo tem uma lógica espiritual de ser. Não significa necessariamente que você precisa, o teu corpo físico precisa estar totalmente adequado a isso. A não ser que a tua alma já esteja. Se a tua alma está, o teu corpo físico, então ele vai refletir. Porque a vida espiritual é que é a fonte do mundo físico. Quando eu começo a forçar de fora, não, usar kippah, usar tzitzit, usar tudo, sem entender aquilo, sem ter a real compreensão do que aquilo representa e do que aquilo me faz, entendeu? Eu começo a usar para postar, porque eu acho legal, que está na moda e coisa e tal. Não, uso na igreja, entendendo? Para fazer, chamar Jesus de Yeshua, entendendo? Eu estou profanando esses elementos sagrados, porque eu estou fazendo sem entendimento. E esse fazer sem entendimento gera uma má interpretação. Por quê? Aquele que me procurar para entender o porquê que eu faço aquilo, eu não sei explicar. Eu vou dar uma opinião pessoal. Então eu tiro aquilo que é dedicado ao Eterno e me coloco no lugar. Porque eu estou dando a minha visão. Não, eu estou usando porque isso tem um significado para mim. Não é porque tem significado para você, tem que ter um significado para o mundo. O ato de você chegar diante do Criador para oferecer uma mitzvah tem que vir carregado com tudo aquilo que é bom para o mundo a partir daquilo. Entendeu? Então você traz o mundo consigo diante do Eterno. Essa é a consciência que o Eterno exige de Levi. Entendeu? Você vê que no decorrer do texto, o Eterno começa a falar, ó, a primícia de tudo vai ser de vocês. Vocês serão a elite sacerdotal, os mais importantes do povo.
Tá entendendo? Vocês vão receber do povo, o povo vai sustentar vocês. E aí pensa, poxa, tem até alguns críticos de Torá, né, que diz que Cora foi introduzido ali depois pelos sacerdotes. Não, os sacerdotes que colocaram o livro de Cora lá para beneficiar eles. Só que eles esquecem de um detalhe, quando a leitura vai acabando, aí o Eterno fala para eles, para Moshe falar para Arão, só que vocês não vão ter herança no meio do povo, vocês não vão ter terra, vocês vão receber tudo, mas vocês não vão ter nada. E ainda vão responder e levar sobre si todos os pecados do povo. Olha que bom, né? Que vantagem, né? Entendeu? Então, como que eu faço para ter essa liderança? Ser servo, servir. E aí entra o conflito. Né? Por quê? Porque Aharon e Moshe, eles estavam nesses níveis de consciência, mas o Cora não estava. Então, por que ele usou todo aquele discurso filosófico e positivo e partidário, socialista ali no meio do povo? Né? Porque, na verdade, ele é que queria estar na liderança. Então ele precisava de um discurso que convencesse a maioria. E ele convenceu. Por quê? Para ele satisfazer o seu próprio ego, o que ele fez? Usou o seu. Ó, aí Eduardo, o que acontece? Porque só o seu ego que é o presidente da BEIT? Não, a BEIT é todos nós. Todos nós somos um, não somos? Isso não é verdade? Isso não é bonito? Então não tem que ter um líder, não tem que ter um chefe. Não, todos nós somos iguais, você não concorda? Por quê? Porque daí eu estou mexendo com o teu ego. Então eu estou usando uma necessidade do meu ego para corromper o ego dele. Aí ele vem e corrompe o ego dele. E aí vai, tá entendendo? E gira então aquele sentimento de aversão ao que está estabelecido. Por quê? Porque essa nova ordem que está sendo oferecida parece mais atraente, mais justa, mais encantadora. Dentro da lógica humana. Por quê? Porque o Eterno ele não estava preocupado com aquele contexto em especial. Ele estava preocupado com a construção de toda uma sociedade humana que viria a partir daquilo. E ainda que eu seja contra a existência de elites que controlam o poder, porque na verdade esse é o ponto racional da coisa, que todas essas elites infelizmente são corrompidas, tá entendendo? Então eu rejeito isso. Os grandes industriais, os políticos, os grandes líderes, eu começo a entender que tudo isso é um resultado de um erro. Tá entendendo? Uma elite se beneficiar do trabalho de muitos. Mas é aí que está. Sem essa elite centralizadora para manter toda a dinâmica da sociedade em torno de algo central. Por isso que vem o termo capital, em torno de uma cabeça, né, para que aquilo não se disperse e evapore. Tá entendendo? Então eu percebo que na verdade não se trata da minha opinião pessoal, mas de como o mundo deve ser construído, com o intelecto, com a cabeça. Só que a cabeça às vezes falha. Até os mais sábios cometem tolices. Tem até uma frase famosa, né? Grandes sábios também dizem idiotices. Não é isso? Grandes reis também se deleitam do que é pecado. Santos também estão toda a elite, ela está sujeita a uma degradação. Então eu uso essa sujeição que as elites têm para se degradar, então eu quero tirar de lá. Não, essa elite é corrupta. Beleza, aí vai eu no lugar. Então eu quero ser a elite dominante agora. Em pouco tempo, tu já está corrompido igual ou pior do que eles. Porque a função do poder é corromper. Só que dentro desse aspecto de Levi, não. Porque essa elite sacerdotal, ela representa o ponto centralizador de toda a fé de Israel. Não se trata de um grupo humano onde eu tenha que... Esses dias a gente estava se envolvendo num debate lá, questão do reformismo contra a ortodoxia. E a ortodoxia, aí vem o reformista todo intelectual e começa a criar toda aquela narrativa contra o judaísmo ortodoxo. Porque eles fizeram isso, porque eles... Aí eu fiquei pensando comigo, isso é estranho, né? Porque o nome, né? Porque o judaísmo, desde Moshe, ele é ortodoxo. Né? Mas o nome ortodoxo, ele passou a ser usado depois da Idade Média. O nome ortodoxo, né? Que significa fé correta.
Todo judeu é ortodoxo, alguns muito mais, alguns mais, outros menos, e outros quase nada. Por quê? Ortodoxo significa prática correta. É aquele que pratica de forma correta a sua fé. Eu posso errar em todas as outras práticas. Naquilo em que eu acerto, naquilo eu sou ortodoxo. Está entendendo? Então essa coisa de combater o movimento ortodoxo, não, vai criar então um movimento reformista. Esse movimento reformista, ele vai propor uma ruptura completa de todos aqueles valores estabelecidos para criar uma nova didática que seja mais agradável e mais acessível para todo mundo. Onde não haja uma elite regendo aquilo e se beneficiando. Tá entendendo? Porque eu não quero beneficiar nenhuma elite que eu não faça parte dela. Se eu não fizer parte dela, eu não quero beneficiar. Não é assim que funciona? Aquele que está acima de mim está me roubando. Aquele que está abaixo, quem rouba sou eu. Então a gente quer sempre subir. Então a gente despreza quem está embaixo. Tá entendendo? Então cria-se esse movimento de oposição às elites. E está tudo certo. A gente tem mesmo que combater as elites, a não ser aquelas que realmente são dignas de estar ali. Tá entendendo? Só que agora o Eterno precisa mostrar que ele escolheu a Moshe e a Aharon, e que não foi Moshe por nepotismos que escolheu a Aharon, ou se aproveitou de uma situação em que ele estava de destaque e nomeou somente os seus parentes. Então, o Eterno agora precisa mostrar para Cora. Mas como que ele mostra para Cora? Através das lanternas acesas? Não, através do cajado das tribos? Não, através da morte. Então, Cora, ele vai ser tirado do povo. Por quê? Porque ele está fora do sentido original da coisa. Então, a espiritualidade, ela vem ruindo, ela vem fluindo como um rio. Né? Então, eu tenho aqui a fonte. Aí eu tenho aqui o rio. E o que vem da fonte, o que está na fonte é oculto, não é? O que está na fonte é oculto. O que é revelado? O que sai da fonte, que vem para o leito do rio. E o rio, então, ele vem com as suas águas. E como todo rio, ele vai pegando sujeiras pelo caminho, não é? Porque está o leito seco, né? Então vem a água e começa, então, a pegar toda a sujeira da terra e levar junto consigo. Então ele vai, a água dentro da fonte é pura, mas a partir do momento que ela começa a fluir, ela também está sujeita a se contaminar. Então essa alma, esse rio é a alma humana que brota, né, do Eterno. Então ele vai se contaminando com a sujeira do mundo. Só que é o seguinte, ele vem a curva. Né? Quem já morou em roça, até aqui no Rio tem isso, né? Sempre na curva já ouviram aquela expressão? Esse cara é uma curva de rio. Não é isso? Por quê? Porque ele vai pegando aquela sujeira, então a água ela vem fluir. E essas curvas servem para quê? Para que a sujeira vá sendo retirada para fora do rio. Para a margem do rio. Então a curva ela vai fazer com que o fluxo do rio, a água que está vindo aqui reto, ela no momento de se curvar para se moldar ao leito, a sujeira que está em cima dela vai sendo empurrada para a margem. Vai sendo empurrada para fora, para que quando ela retornar, quando ela chegar no seu destino, que é o oceano, ela chegar tão pura quanto saiu da fonte. E aí essa água chega no oceano e ela volta para a terra em forma de chuva. E a terra bebe a água e a água torna para a fonte. Tá entendendo? Então é todo um processo. E aí, quando se diz que Cora, né, ele sofreu carete, ele foi cortado, não está dizendo que ele deixou de existir, mas aquele nível de consciência em que a alma dele estava, aquele nível foi lançado para fora do fluxo. Porque a água, ela vai continuar fluindo. Sempre, sempre. E a sujeira, ela vai sempre ser empurrada para fora da margem. Então, ao mesmo tempo em que a alma ela caminha por esse mundo, ela também o limpa, ela também o purifica, ela também o conserta. Então, quando o Cora ele surge com essa proposta de fazer do nosso jeito, olhando para aquilo que é satisfatório a um ego individual, com pretexto de que somos todos iguais, não somos todos iguais. Entendeu? Isso é uma ilusão.
Isso é uma ilusão. Eu tenho certeza que eu consigo carregar um saco de cimento de 50 quilos, porque eu já fiz. Mas eu não posso cobrar que a Liz ou a Ana façam a mesma coisa. Eu tenho certeza que eu consigo apreciar uma bela refeição, né? Porque eu gosto de comer. Mas eu jamais vou fazer uma comida de qualidade, porque eu não sou cozinheiro. Então, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha profissão e eu vou me aperfeiçoando naquilo que eu posso fazer. Mas o que eu posso fazer também depende do que o outro faz. Porque a gente não vive uma vida em que eu faço por mim, ou eu faço para mim. Não, eu faço tudo para todo mundo, o tempo todo. O problema é que eu só faço pensando em mim. Eu faço como se eu fosse o receptor da coisa. Então, eu não me abro para essa consciência de compreender o fluxo da existência. Porque eu quero que a existência seja algo que seja controlado por mim. Tá entendendo? Então, Cora, ele traz essa ideia. Ele traz essa ideia de que existe um sistema, esse sistema não foi estabelecido por nós, ele veio de cima, de uma fonte de autoridade, né, que diz que esse é o sistema, e eu tenho todo o direito de questionar. O Eterno não proíbe, né? Não proíbe nenhum tipo de questionamento a isso. Mas o que move esse questionamento? Qual é a verdadeira intenção desse questionamento? O que está por trás disso? É isso que importa. Entendeu? É isso que importa. É acusar o outro daquilo que eu quero para mim. Aí eu aponto aquilo no outro como se aquilo fosse um erro. Porque na verdade eu queria que aquilo fosse meu. Então não é combater o pecado. Não é combater o que eu acho errado. Não, é querer estar na condição de quem erra. E tentar mentir para poder ocupar o lugar daquele que está errando no meu lugar. Se dentro da minha visão ele está errado, por que ele quer o privilégio? Tá entendendo? Porque se Moshe está errado em nomear Aharon, por que ele quer a mesma coisa que Moshe? Você vê como que a coisa aí se contradiz? Tá entendendo? Não, nós, não é eu, é nós. Aí ele vai lá e se alia com Datã e Abirã da tribo de Ruben, que já tem esse ressentimento. Né? Datã significa o quê? Cisterna. Né? Aqui a água não sai da fonte, percorre o fluxo, vai parando nas curvas, enche o leito e depois chega no oceano. Tá entendendo? Então ela flui, e do oceano ela se torna chuva e volta para a terra. Então ela mantém esse fluxo. Datã significa cisterna, depósito de água, depósito que chama? Recipiente de água. Reservatório de água. De chuva, né? Cisterna. Sim, é uma cisterna, um reservatório, um poço, que é usado somente para quê? Para armazenar água e não para a água fluir. Então o Datã, ele representa esse desejo de quê? De receber para si, só para poder ter. Só para falar que tem, de estar sempre cheio e satisfeito. Armazenar. Então ele traz essa ideia de eu quero receber para poder conter, eu quero guardar. Eu quero ter pelo prazer de ter. Enquanto o rio, ao mesmo tempo em que ele doa, a água que sai daqui não é a mesma que está saindo. Está entendendo? Então, ao mesmo tempo em que ele está sempre doando, ele também está sempre recebendo. Ele está sempre cheio e vazio ao mesmo tempo, que ele se mantém em movimento. Mas esse sentimento de materialismo, de posse, de status, de riqueza, faz com que você se concentre na quantidade de coisas que você consegue acumular. E não na qualidade com a qual você recebe e doa. Só quero guardar, só quero acumular, eu quero para mim. Então, Cora, ele é falto de sabedoria. Por isso que ele é calvo. Porque ele vai lá e se alia justamente com esse desejo de receber somente pelo prazer de receber. Entendeu? Esse desejo cego, animalesco. Então, aqui ele já desce para deixar para Nefesh, que é essa característica emotiva, irracional, animal, que só pensa em si. Entendeu? E aí vem Abirã. Abirã significa pai exaltado. Ou seja, vem Datã como referência daquilo que eu só quero receber e reter, e Abirã, que é o sentimento da soberba, da autoexaltação, de ser visto e ser louvado por todos, de ser considerado como superior ao grupo. Narcisista, tal do Abirã. Né? Então, o que vai reger Cora aqui? Esse desejo de receber pelo egoísmo, só para ser visto como aquele que tem, puro ego e vaidade. Tá entendendo? E é por isso que então
O Eterno, a única forma de mostrar para o povo de Israel que essa consciência, ela precisa ser eliminada do nosso ser, é eliminando todos os representantes dessa consciência no meio do povo. Entendeu? Então houve a mortandade, houve a grande perda, houve a peste. Por quê? Porque esse sentimento ele precisa ser aniquilado. Por mais que cause dor, é necessário. É necessário, porque todos nós temos essa característica como algo mais forte na nossa natureza do que o desejo verdadeiro de servir o Eterno. Entendeu? Porque nós não temos o desejo de servir o Eterno. Esse desejo é da alma. E ele precisa ser forçado. Ele precisa ser exercitado. Quanto para desejar comer, para desejar qualquer prazer terreno, ora, basta existir. Mas servir o Eterno, fazer o serviço espiritual é algo que vai contra a lógica. Por isso que é transcendental. Por isso que faz com que a gente se eleve. Por quê? Porque você para de ter somente o corpo como receptáculo, como recipiente de prazer e satisfação. Agora você olha para uma fonte maior que a tua. Você olha para uma fonte que vai te transcender daquilo que você espera. Então você vê que o verdadeiro segredo da prosperidade é parar de ser egoísta. Entendeu? Parar de ser egoísta, se conectar ao fluxo. Não se apegar a nada, mas saber receber. Saber receber com gratidão. Entendeu? Com gratidão e deixar fluir. Gratidão gera gratidão. Entendeu? Então, Cora, ele funciona como esse bloqueio. Esse bloqueio onde a gente... Não, eu preciso ser visto, eu preciso ser lembrado. Mas eu preciso ser agradecido. Ajudei fulano, o cara nem falou obrigado. Mas ele é obrigado a falar obrigado? Não, o meu ego que é obrigado a ouvir. Tá entendendo? Não estou nem aí com o bem que eu faço ao outro. Mas eu preciso sentir um prazer naquilo. Porque, na verdade, o outro é só um meio. Tá entendendo? Eu quero estar sempre satisfeito e realizado. Então, se eu fizer o bem para você, eu quero que você me olhe no rosto e seja grato. E, se possível, me agradeça em público, para que todos vejam o quanto eu sou bom. E isso vai me motivar a querer ser cada vez melhor. Mas tem amor pelo Eterno aqui? Não. Tem bondade, não tem? Não tem bondade? Não tem caridade? E se eu falar para vocês que se tem bondade, tem amor pelo Eterno? Mas é um amor infantil. É uma caridade pública. É o amor de um filhinho por um pai. Tá entendendo? Porque o filhinho, tudo que faz, ele faz para agradar o pai, não faz? Não faz nada. Ele faz para agradar a si próprio. Tá entendendo? Porque ele não quer agradar o pai. Se o bebê ele tiver com fome 3 horas da manhã, ele não está nem aí se você chegou 7 horas da noite em casa. Você vai gritar, você vai fazer briga, porque você quer para você. O tempo todo você quer receber. Mas não significa que você é uma pessoa amada. Significa que essa é a tua natureza. A natureza de chorar pelo que quer. Quem não chora não ama, não é assim? Então não tem nada de errado com isso. Mas conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai criando níveis de maturidade que vai moldando a nossa percepção da realidade. Quer dizer, peraí, eu preciso fazer o bem, não porque isso faz com que eu me sinta bem. Preciso fazer o bem porque essa é a minha missão. Esse é o meu serviço, esse é o meu trabalho. Para isso que eu estou aqui. E por isso Deus me deu todas as ferramentas necessárias para que eu faça o bem dentro desse contexto. Porque é no fazer do bem que eu revelo a Deus. Tem muito essa ideia da Kabbalah, que todo mundo quer entender Kabbalah, né? Aí pega o Zohar, vai lá ler o texto do Zohar, aí não, eu preciso criar uma explicação aqui. Eu preciso entender isso. Não é para entender, é para você aplicar. A explicação ela vem para aqueles que estão no nível superior em que aquilo pode ser assimilado. Mas se eu não estou nesse nível, o que me cabe perceber daquilo? Né? Eu só entendi uma frasezinha aqui desse texto gigante. Seja bom para o teu próximo. Se foi isso que eu entendi, então é isso que eu vou fazer. Entendeu? Por quê? Porque eu vou fazer de uma forma correta. Não preciso inventar uma teoria para explicar. Não, seja bom. O que é ser bom? Eu preciso compreender agora o que é a bondade olhando para quê? Olhando para a fonte. Então eu vou estudar a Torá e ver qual é a bondade do Eterno. Ver como a bondade do Eterno funciona. Tá entendendo? Com retidão, com justiça. Nem sempre é uma bondade que te satisfaz. Entendeu? Não é uma bondade que te dá prazer. É uma bondade que te evolui.
Tem até um provérbio judaico interessante, né? Diz que a virtude dos anjos é que eles não podem se deteriorar. E o seu defeito é que eles não podem evoluir. Não é isso? A virtude dos homens é que eles podem evoluir. E o seu defeito é que eles podem se deteriorar. Tá entendendo? Então existe aqui uma escala de caminhada. Os anjos descendo, né, como pensamentos que descem para um mundo de realização, né? E essa realização do homem subindo como aquele trabalho que se converte em realização, se converte em satisfação. Então toda a minha satisfação vai para cima e a realização vai para baixo. Então esse é o fluxo, é manter sempre o canal de receber e doar. Então quando o Cora ele coloca essa condição de ser o receptor e também o doador ao mesmo tempo, tendo como primícia primeiro a sua satisfação pessoal, então ele apresenta uma hipótese de destruição para o povo. Entendeu? Por quê? Porque se todo mundo é assim, então ninguém precisa de ninguém. Se todo mundo é bom, se todo mundo é amado por Deus, se Deus cuida de todos, o que é uma verdade, então eu não preciso melhorar o meu relacionamento contigo, porque Deus sabe do meu coração. Não é assim que funciona? Então eu não preciso evoluir como ser humano, porque o que me importa é o que Deus diz ao meu respeito. A gente não vê isso direto? Né? Eu sou o que Deus fala que eu sou. como se tivesse alguma coisa boa, né, de Deus nos descrevendo como seres humanos. Não tem. Não tem. É sempre repreensão. A bondade não está em nós, a bondade está nele. Nele. Ele fala, olha só, apesar de você ser assim, eu te amo. Entendeu? Apesar de você ser como é, por isso que a gente olha para o povo de Israel, nessa guerra, nos conflitos, aí a gente fica lá sem ter o que falar, porque você vê que o povo também erra, o governo também vai lá e comete erros, e aí como que você vai defender Israel? Defendendo Israel pelo que ele é, não por quem está no poder. Tá entendendo? Porque quem está no poder a gente já sabe que se corrompe. A ideia é, aquele poder foi estabelecido pelo Criador e ele não precisa satisfazer o meu ego. Tá entendendo? Não é a primeira vez e nem a segunda que tentam destruir Israel. Também não vai ser a última. Ou talvez que seja a última que tentam. Tá entendendo? Porém, o Eterno, ele não tem compromisso com aquele povo, ou com aquele território, ou com essa situação que é chamada Israel, porque Israel é bonzinho, maravilhoso e piedoso. Não, ele tem porque a bondade está nele. E Israel é referência. Então, quando eu olho judeu errando, né, os líderes de Israel lá errando, cometendo atrocidades, que seja, e toda essa narrativa que a gente recebe de bombardeio, mesmo sabendo que não é bem assim, mas essa é a narrativa que está predominando no mundo, né, apresentando Israel como algo opressor. Então, isso vai gerar aquele impacto, né? Mas qual é a reflexão que isso pede? Olha só, mesmo eles sendo tudo isso, o Eterno é fiel a eles. Então, por que não vai ser a mim? Mesmo eu sendo ruim, mesmo eu tendo consciência do meu pecado, mesmo eu tendo consciência da minha fragilidade, o Eterno, ele vai me olhar e ele vai me amar e depositar em mim o desejo de melhorar. E ele vai me dar todos os recursos e promover todas as situações necessárias para que a gente possa, então, ir melhorando, não para ele, mas para nós mesmos, para o mundo. Então, olha as palavras que têm o mesmo valor numérico, né, de Cora. Então, aqui nós temos uma palavra que é chuva. Chuva é a raiz da palavra techuvá, que é retorno. Então, alguém pode ler para a gente o texto de Gênesis 8:12? Bereshit 8:12.
8:12. Esperou ainda outros 7 dias e enviou a pomba, e ela não retornou mais a voltar a ele. Amém. Então, onde é usada a palavra aí, não retornou, ou não voltou, né? A palavra usada aí é chuva. A pomba, ela não retornou. E aí vem a raiz da palavra techuvá, que é retorno. Então, o que Cora realmente sugere? Qual é o ato necessário para corrigir essa ação de Cora? Porque se por um lado Cora é a falta de sabedoria, qual é o antídoto para isso? Tem o mesmo valor numérico, a techuvá, o retorno. Né? É quando você olha para o teu erro, você identifica o teu erro, então você conserta os estragos. Não basta reconhecer que errou. Desculpa aí, irmão, e duas costas. Não, naquilo que o meu irmão foi lesado, ele precisa ser restituído. Entendeu? Então, não é um sentimento, mas um conjunto de ações. Sentimento não é... Voltar não é sentimento, é? Voltar não é sentimento. Voltar é uma ação, que você converte o seu caminho. Você está indo para um lado, agora você volta para outro. Entendeu? Então, essa techuvá, né? E a gente falou inclusive da chuva, né? Você vê que tem até uma raiz aí numa palavra portuguesa. Né? O que é techuvá? É esse retorno à fonte original. Você se identifica que você se desviou daquilo. Entendeu? Que você se desviou do curso original. E ao identificar isso, você busca retornar. Então, por quê? O que você quer evitar? Ser jogado para fora da margem. Então você precisa... peraí. Se eu continuar nesse rumo, eu vou parar lá na beira do rio. E depois que eu parei ali, eu vou ficar preso. Eu não vou mais conseguir sair. Vou ser rejeitado para fora do fluxo. Então, eu mudo a rota. Mudo o caminho. E foi o que Cora não fez. Os filhos dele fizeram. Tanto que os filhos dele receberam mérito. Né? Mas ele foi movido por Natã e Abirão. O desejo de receber de forma egoísta. Entendeu? E esse egoísmo, ele te bloqueia para a percepção de tudo que está em volta. Da verdade que está em volta ali. Por quê? Porque você olha ali só para aquele ponto ali, que é a tua satisfação pessoal. E ali naquele ponto que você começa a se deteriorar. Aí vem a outra palavra, que na verdade é só uma permutação dessa palavra. São as mesmas letras, tá? Só em posição diferente. Então aqui eu tenho a palavra Shivu, né, que significa assentar. Lê pra gente aí, José, por favor. Texto de 22, Gênesis 22, 5. E Abraão madrugou pela manhã, albandou o seu instrumento, tomou seus 2 moços com ele, e Isaac seu filho, e partiu lenha para a oferta de elevação. Ele montou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ele falou para os seus servos: esperem aqui, não é isso? Porque eu vou ali sacrificar e já volto. Então esse espera, né? O esperar chevu, né? Esperem aqui, espera. E aí vem a outra situação. Né? Então, para remediar essa questão de Cora, eu preciso, primeiramente, fazer techuvá. E, em segundo plano, esperar. O que é esperar aqui? Ela está no sentido, tem até essa palavra na Parashá de Vayeshev, né? E sentou-se Jacó na terra,
né? Quando ele monta o acampamento, então os sábios vão dizer que esse sentou-se Jacó significa que ele entrou no período de conformismo, comodismo. Ele se acomodou. Traz até uma conotação negativa, porque nesse ficar acomodado foi que aconteceu toda a trama em torno de José e dos seus irmãos. Então, ele não vigiou nessa parte. Só que também tem a conotação de você sentar, esperar e refletir sobre o que está acontecendo. Então, esse sentar e esperar está ligado ao quê? Ao estudo, à busca pela compreensão. Entender aquilo. Preciso entender por que essas coisas acontecem na minha vida. Entender o que está dando errado, onde eu preciso melhorar. Por que eu não estou satisfeito com esse sistema, ao mesmo tempo em que eu reconheço que esse sistema ele foi criado pelo Eterno. Eu coloquei até não sei se eu coloquei no grupo, uma imagem muito forte, de uma foto, que posso até colocar no grupo, depois nem sei se eu coloquei no grupo ou não, mas é uma foto muito forte. Na hora que eu vi a foto eu fiquei impactado, né? Que é uma foto da National Geographic, onde eles tiraram a foto de um leopardo carregando uma babuína fêmea na boca, capturou a babuína, né? A macaquinha ali, o leopardo foi lá, abocanhou ela e estava levando a babuína para a toca dele para alimentar os filhotinhos. Até aí tudo bem, né? Mas tem um detalhe nessa foto que choca. A babuína, ela está agarrada com o filhotinho. O filhotinho está ali agarrado na mamãe babuína, enquanto a mãe babuína está ali com a cabeça dentro da boca. Tinha que largar ele, né? Para ele sobreviver. Assim, quando você vê isso... Proteção, né? Quando você vê isso... Oi? Ela estava morta? A mãe já estava morta, mas o filhotinho estava vivo. Ah, tá. Assim, o filhotinho vai para onde? A única realidade que ele conhece é a mãe dele. É o único abrigo, a única coisa. E ela também, né? Um instinto de proteção mesmo. O filhotinho morreu agarrado à mãe. E aí, quem é o vilão da história? Seria o jaguar, né? Mas se o jaguar não matar a babuína, os filhos dele não comem. Mas é a cadeia alimentar. Tá vendo? A ética é isso. A ética é um cobertor curto. É um cobertor curto. Você, para cobrir a cabeça, você descobre o pé. Então, quem é que está certo e quem é que está errado dentro da natureza? Isso não existe. Certo e errado não é uma questão da natureza. A natureza, ela segue um fluxo. É um conjunto de leis. Sobrevivência do mais forte, ou do que se adapta melhor. Não é isso? Então, o predador, ele vai se alimentar da presa. É na sorte, né? Então, ele não tem a sensibilidade que a gente tem de ver a mãezinha, um macaquinho fofinho, bonitinho, com filhotinho e achar lindo. Né? Ele olha aquilo e fala, rango. E ainda tem um lanchinho para depois. Tá entendendo? Prato principal e sobremesa. Esse senso lógico é o que nos diferencia dos animais. Essa coisa da compaixão, da bondade, né? Esse desejo de ver o bem do outro. Isso é meramente humano. Porque os animais, até quando eles se beneficiam uns aos outros, é pelo interesse do bando. E o interesse do bando, né, é um interesse meu. E aí você vê que até os animais, eles têm um senso de coletividade, só que eles não conseguem perceber a bondade de Deus no mundo. Mas aí tu me pergunta, quando tu vê essa foto, tu vê bondade divina aí? Quando tu vê essa imagem? Mas olha só o contrário, olha só o contrário. Eu estava vendo hoje mesmo a questão daquele gorila que pediu, através de sinais, que ele queria um gatinho. Aí deram para ele um gatinho de brinquedo. Ele não se contentou, porque ele viu que não era que era de brinquedo. Queria um gato de verdade. Lá no aniversário dele, eu sei que no ano seguinte, deram um gatinho de verdade. E tem uma foto que ele tá ali dando carinho pro gato. Deixa o gorila 2 dias sem comer pra você ver. Uma criança. Mas a gente vê a bondade divina aí, não, né? Tipo assim, a natureza, ela não tem critérios de bondade e maldade. Ela tem sobrevivência. Sobrevive aquele que está. Só que é o seguinte, isso é o Tikkun. Isso é o Tikkun. Nós somos uma classe de criaturas que tem o poder de inverter a natureza. Nós temos o poder de transcender a natureza. Por isso que o judaísmo tem as berahot, tem os sacrifícios.
para que você pegue aqueles elementos da natureza e você eleve aquilo. Tá entendendo? Quando se escreve um rolo de Torá sobre um pergaminho, que é pele de animal, você eleva aquele animal. Quando você faz uma brahá sobre o alimento, você eleva. Então o ser humano ele tem a capacidade, o potencial de elevar a criação. Elevar a criação. Mas quando eu olho para a criação como algo natural e cruel, tá entendendo? Eu não consigo perceber essa bondade. Por quê? Porque eu estou procurando essa bondade nas coisas de fora. Estou procurando bondade na natureza. Não, eu encontro a bondade em mim. E essa bondade em mim vai abrir os meus olhos para tudo aquilo que está bom na natureza. Porque se os teus olhos forem bons, olha o evangelho. Mas não é. Inclusive o budismo fala disso. Os olhos bons veem a bondade nas coisas. Alma, né? Tá entendendo? Olhos bons veem bondade nas coisas. Olhos ruins veem maldade. Com o que você vai querer trabalhar? Já ouviram da filosofia do pirata? Pirata é um conceito judaico, tá? O estereótipo do pirata, né? Que ele tem a perna de pau, que ele está sempre mancando, não é isso? Mas e tem o papagaio, que é a consciência aqui, né? Falando, né? A caveira na bandeira, que representa, né? A gente tem como conotação negativa, mas na verdade a caveira é o símbolo da igualdade entre as pessoas. A caveira no chapéu do pirata? É o símbolo da igualdade, né? Porque todas as caveiras são iguais. Todos somos ossos. Todos somos ossos. E aí tem aquela ideia do olho esquerdo tapado, do tapa-olho. Porque com o olho esquerdo nós vemos as coisas negativas do mundo. Não vê a maldade, né? E com o olho direito nós vemos as coisas positivas, as coisas boas. Então, eu como pirata, eu estou em busca do quê? Do tesouro. O pirata não é aquele que está nos mares, os mares que são as emoções, né? Em busca do tesouro. Então, quando eu estou procurando um tesouro, que é o sentido da vida, tá entendendo? O que eu preciso fazer? Tampar o meu olho esquerdo. Procurar somente o que é bom nas coisas. Não ver o lado negativo, né? E ele não tem a mão aqui. Aí já é um personagem específico, o Capitão Gancho. Eu já não sei. Esse aí já é um personagem negativo. Essa simbologia. Ele perdeu, né, de um jacaré e aí mas tem também, né? Porque o gancho, né? O gancho ele traz essa ideia de juízo, de correção, né? O gancho na mão esquerda. Então, assim, tudo tem uma simbologia. Eu preciso compreender a linguagem dos símbolos. Simbologia. A linguagem dos símbolos, tudo ao meu redor tem um símbolo. Você vê que, Rodrigo, a caveira representa igualdade, porque eu vi eram 3 astronautas, acharam 3 caveiras no planeta aí. Você não sabe quem é quem, né? Aí um falou assim, agora a gente não sabe que país que era, se era homem, se era mulher. Porque por dentro somos todos iguais. Encontrar 3 caveiras no planeta aí. É isso aí. Então, assim... Na sua religião, sua cor, sua posição social... Então, você vê que dentro dessa temática aí, o Cora, ele estava partindo de um pressuposto correto? Porque somos todos iguais. Verdade. Mas aonde nós somos todos iguais? Na morte. Na morte, porque aqui cada um tem uma constituição, todos temos a mesma essência. Aqui você vale o que você tem. Todos compartilhamos da mesma essência, que é a centelha divina que mantém a vida. Tá entendendo? Mas cada um tem um interesse diferente, cada um tem uma história diferente. Então, o que faz com que a gente evolua espiritualmente? Perceber que a minha diferença com o outro não me torna algo alheio a ele. Muito pelo contrário, é complementar. Então, quanto mais eu me alio com o que é diferente, mais eu me completo. Porque o que já é igual a mim já sou eu. Entendeu? Não, ele não aceitou que era uma escolha divina, né? A questão do Moshe. Não, ele não quis. Lembra quando a gente falou de Raquel e Leia? É aquilo que a natureza impõe. Aquilo que a vida impõe é Leia. Aquilo que eu desejo, aquilo que eu desejo é o eterno. Quem deu mais filhos? Leia ou Raquel? Tá entendendo? Por quê? Porque por mais que o desejo
ele vai me trazer méritos, né, que foi o relacionamento de Jacó com Yosef, essa coisa do mérito, filho da minha velhice, ou seja, a minha vitória, né, minha superação. Então, ele desejou tanto Raquel, e na questão assim cabalística, Léa era mais correta, porque ela deu mais filhos. Né? Sim, ela era justa. Então, ela era uma mulher justa. Ela era mais elevada que Raquel, porque Sim. Raquel também tem aquela questão do... Não, Raquel ela é a da mãe... idolatria do pai, Raquel né? ela é a mãe do povo judeu. Né? Raquel ela é um ser de alta elevação. Por quê? Porque ela representa aquilo que está sempre fora do alcance. E quando a gente realmente tem aquilo, a gente perde. A gente perde. Então ela representa o amor busca, né? e o sofrimento. O amor e o sofrimento. Enquanto Leia, ela representa a materialidade. Uma estabilidade. Representa a estabilidade. Tá entendendo? Então essas coisas elas precisam ter uma harmonia. Porque são forças irmãs. Sim. Porque se eu entender que Leia é a mãe de Israel, eu vou entender Israel como uma etnia política, social, tá entendendo? Dentro dos aspectos humanos, que é o que foi imposto ali. Mas quando eu entendo Raquel como a mãe do povo, aquela que chora pelos seus filhos, aí eu já passo a entender aquilo como algo transcendental. Deixa de ser algo que está estabelecido e passa a ser algo que eu desejo. E é nesse desejo que eu vou evoluindo. Porque aqui eu só tenho comodismo. Não, é assim que é. Tá entendendo? É assim que é. Aí vem a essência de Reuben ostentar aquilo. Né? É meu filho aqui, meu filho, eis um filho, ó, tá vendo? É eu ganhando, é eu recebendo. É pra mim. Tá entendendo? E aí fica esse padrão que a gente vive o tempo todo de receber, tá entendendo? Se contentar com a nossa recepção, se gabar do que tem, só pelo prazer de diminuir o outro. Diminuir o outro, tá entendendo? Querer ser mais que o outro o tempo todo. Isso tem tudo, tá no trabalho, tá no ambiente familiar, tá na Copa do Mundo, tá no esporte, né? Tá na política, o tempo todo o ser humano. Só que assim, tem um lado negativo, porque você ganha à medida que o outro perde. Agora imagina se não tem esse senso de competição. Imagina se não tem essa coisa do capital almejado para você ir em busca daquilo. E se esforçar também, o mundo não progride. O mundo não progride, não. Somos todos iguais. Não, cara, você, eu sou eu. Tá entendendo? Então, assim, se eu quero ser melhor, eu olho para quem é melhor do que eu. Não é isso? Eu quero melhorar. Então eu vou para aquilo. Opa, ali tem algo que eu preciso. Ali tem algo que é melhor. E aí, nesse debate de ortodoxia com reformismo, o que ficou bem claro para mim foi isso. Peraí, vem o reformismo, depois da Idade Média, passa a ser chamado de reformismo. Isso sempre existiu a religião prática, a ortodoxia sempre existiu, mas ela passou a ser denominada como tal depois da Idade Média. Aí vem o reformista e fala assim, nós não acreditamos na ortodoxia porque eles só passaram a existir depois da Idade Média. Aí pergunta para o reformista, tá aí, quando surgiu o movimento reformista? No final do século XIX. Bem depois. Então, peraí, então eu posso usar o meu prerrogativo? É questão aqui de quando passou a ser determinado, porque vocês são mais recentes ainda, então vocês têm menos crédito. Se a ideia for que aquilo surgiu em um certo momento, então o que surgiu mais recente. Tá entendendo? Então não se trata de pessoas. Porque na verdade, vou ser bem sincero, ele sabe aqui, o senhor sabe, judeu ortodoxo não tá nem aí com a gente não, parceiro. Não. Verdade. Então nem aí com a gente. Vai lá na Barra, vai no centro, qualquer lugar. Você vai ver aqueles velhão de barba comprida, não vou nem olhar pra tua cara. Verdade. Tá vendo? Mas, meu irmão, não se trata deles. Não se trata de pessoas. Isso aí que a gente tem que entender. Não se trata de pessoas. Você dá xalão, eles nem falam. Mas eles... Agora, peraí, a maioria dos judeus ortodoxos são pessoas altamente ricas, que vêm de famílias antigas, muito bem estruturadas. Mas daí eu não gosto de judeus, são todos hipócritas. Por quê? Porque eu vi um lá e não ficou acenando para mim, veio correndo me abraçar. Tá entendendo? Não é assim que funciona.
Não se trata de mim. Não se trata de mim. Não se trata se eles me dão oi, se eles ficam felizes quando me vê, ou se nem sabem da minha existência. Não se trata disso. Não é pessoal, não se trata do meu ego. Se trata de um sistema que foi estabelecido para manter o universo funcionando. E tá entendendo? Então, é eles como Criador e eu como Criador. E nessa consciência, quando todo mundo entender que tudo se resume à sua relação com o Criador, é o que a Kabbalah chama de só existe eu e o Eterno. Só existe Deus e eu. Tá entendendo? Tudo que importa gira em torno da minha relação com o Criador. E tudo que importa para o Eduardo gira em torno da relação dele com o Criador. Do seu Hélio, por dentro, para todos vocês. Tá entendendo? Só existe isso, é nisso que a gente tem que focar. Em como eu posso servir ao Eterno. Sem deixar que as coisas de fora me abalem. Porque eu gosto de estudar a Torá, eu amo a Torá, eu quero aplicar, eu faço lá do meu jeitinho ali, estou aprendendo, isso é maravilhoso. Mas agora eu vou desistir de tudo porque o rabino lá me chamou a atenção. Ou porque o rabino nem olhou para minha cara. Ou porque um judeu lá me olhou de cara feia quando eu quis entrar na sinagoga. Não quero mais esse povo, não quero mais saber. Cara, isso é totalmente ego, você está olhando justamente para aquilo que é o que menos importa. Tá entendendo? Porque se vem do Criador, eu não preciso entender. Eu não preciso concordar, Deus não está nem aí se tu concorda ou não. Entendeu? Se eu falar para você que foi Deus que estipulou o capitalismo, está lá na Torá. Capitalismo é de Deus e pronto, acabou. Então quer dizer que o socialismo não é? Claro que é. Claro que é. É do Eterno, pronto, acabou. Essas ideias, elas vieram para o intelecto humano, ganharam forma, ganharam conceito. Tá entendendo? Ganharam discussões. Mas a essência do objetivo em si, a essência de tudo, vem do Criador. O que é o capitalismo? É o desejo de crescer. É o desejo de receber. Entendeu? É baseado no desejo de receber. O que é o socialismo? É o desejo de compartilhar. O desejo de doar. Então não se trata de receber ou de compartilhar, mas de receber para compartilhar. Aqui eu encontro o caminho do céu. É o ser próspero, né? A questão do capitalismo é ser próspero e o socialismo compartilhar. Na prática, como ele diz, o capitalismo tem a ideia da prosperidade, né? E o socialismo de compartilhar. Então, de qualquer forma, eles são opostos que se complementam, como eles estão falando. Não existe nada que não se complemente. É verdade. Não existe nada que não se complemente. O problema é que a gente tem o conceito da dualidade, a gente divide as coisas. De separar. A gente divide as coisas. Então, eu quero trabalhar com essa parte da ideia. Parcialidade, né? Eu quero trabalhar. Aí quando você quer ser imparcial, você junta. Aí é que vem a manifestação do Cora interno. Tá entendendo? Eu não quero essa coisa como está. Porque ele achou que ele estava adotando um discurso socialista. Não foi isso? A prerrogativa não foi toda socialista? Então não existia socialismo, não existia o sentimento comunitário dentro de Israel antes dele surgir? Ele estava querendo criar, né? Será que tudo ali já não gerava em torno de um sustentar o outro? De um beneficiar o outro e de todos fazerem por um objetivo comum? E o Levi não foi colocado ali para estar acima, mas como um agente centralizador de todas aquelas ações? Isso é um fluxo criador. Por isso que eu falo, entre capitalismo e socialismo, o capitalismo já provou isso, que é o fluxo, cara. É o fluxo da vida. Não, porque o ser humano é egoísta. É o fluxo, cara. Porque o seu criador, não tem como. Se o criador depositou milhões para uma criatura lá, é a parte do pobre que não tem, cara. Isso é muito nítido. Não tem sentido não tem sentido o socialismo, porque tudo que almejava o socialismo durante essa relação da Revolução Industrial é nítido. Isso não chegou às demandas das pessoas que realmente precisam disso. Na prática, isso não aconteceu. Mas aí entra a corrupção humana, cara. Você está falando de fatores. Então, no capitalismo... Olha só, gente. Capitalismo é um status quo. A gente está falando entre aquilo que a natureza impõe e aquilo que a gente almeja. Na prática, o status quo é isso. É o que está representando ali a foto do leopardo devorando a sua mãe e o filhotinho. Porque o capitalismo é essa busca, Eduardo, de trazer aquela coisa que ele acabou de falar hoje. Que é aquela coisa que a gente não para. A gente está buscando toda hora evoluir e ir para frente, sem parar. É verdade. Se você parar, você vai ficar
desestabilizado. Só que não tem sentido, isso o homem não quer isso. Aí a gente tem esse status quo, né, que é a natureza como ela é, capitalista. Existe uma elite que domina e que rege os recursos, e existe uma massa que disputa esses recursos. Isso é injusto porque é um fluxo humano. Essa é a realidade da natureza. O criador que é a parte, então, mas aí do pobre que está com o rico. E aí que entra o Ticum. Aí que entra o Ticum. É pegar aquela ferramenta que está estabelecida e converter em algo sagrado. Então, como que eu direciono agora essa minha espiritualidade, independente da ideologia política? Ora, se eu estou dentro de um ambiente capitalista, eu vou usar aquilo que o capitalismo me cede para trabalhar individualmente o meu socialismo. Olhar para o outro. Eu acho que olhar para isso entra o CDK. Eu acho que o cara... Eu acho que os dois se complementam. Eu acho que o capitalismo... Você vai para o regime de poder. Você está falando de uma... Eu estou falando justamente... Ideologia. São ideologias. Porque se o capitalismo por si só, que é o que gera a riqueza, que é aquele que está trazendo coisas novas para gerar dinheiro, gerar necessidades, que é coisa usual da própria vida, então você tem um intelecto que é desenvolvido para isso. Agora, o dinheiro que se arrecada por isso, aí a questão que você vai falar, isso é coisa de pessoas. Lembrando, mas o cara que tem dotado do dinheiro, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é fazer com que esse dinheiro também chegue no pobre. Não, porque se não tiver... Tem nada a ver com a questão do cara lá, tem nada a ver com a questão do socialismo, para mim é uma parada, tem nada a ver. E se não haver essa fonte centralizadora, não há ponto de distribuição. Como que vai, de quem vai vir o recurso? Quem vai administrar o recurso? Precisa de uma condição intelectual, econômica, uma estrutura de pensamento e comportamento que possa fazer com que os valores vão aumentando para distribuir então para as massas. Por isso que existe a ideia da elite. O que é a elite? Eu não gosto desse pensamento. Estou gostando ou não existe. Por quê? O que é a elite? É algo que está acima. Não quer dizer que ele é mais do que mas você. Mas é o que o criador estabeleceu, é o fluxo, cara. Sempre é o fluxo. Agora, agora, a corrupção humana, é outra coisa. Ela é humana. Aí é outra coisa. Tanto é que está lá em cima, independente do regime e o porque existe corrupção nas elites. Só que também existe corrupção nas massas. É horrível. Então é uma condição isso aí é de degradação ética e moral. Porque assim, não é mudando a natureza. Não é mudando a natureza fora de mim que eu vou consertar o mundo. Mas é mudando o meu mundo interior e compreendendo a natureza ao meu redor. Tá entendendo? Então eu vou aprender a lidar com essas diferenças dentro de mim. Como é que funciona o meu, vamos colocar, capitalismo e socialismo interno. Né? Como funciona? Como que eu direciono o meu desejo de receber e o meu desejo de doar? Como é que eu direciono isso? E aí eu faço o meu trabalho, você faz o seu, cada um faz o seu. Então, a natureza ela não precisa mudar, porque ela vai simplesmente, somente melhorar. Melhorar. Né? Vai ter... a ideia é que no futuro haja, porque o Eterno deixa isso claro, né? Viu um homem pobre e viu um homem rico. A ambos Deus o fez. Tá entendendo? Riqueza e pobreza não é reflexo da maldade do mundo, é natureza e ponto. Tá entendendo? Existe árvore frutífera, existem árvores secas, existem flores, né, perfumadas, existe erva daninha, é a natureza e ponto. Tá entendendo? Se você nasceu pobre, meu amigo, tu vai morrer pobre e ponto. Você se contenta. Não, mas fulano lá nasceu pobre e hoje é milionário. Pô, legal pra ele. Tá entendendo? Não, legal pra ele. Vai no mesmo caminho que o cara. E independente de você morrer pobre, morrer rico ou não, o importante é que você esteve em busca da sua evolução o tempo todo. E nesse caminho de buscar as coisas, você vai agregando riqueza. O que você não pode é ter esse espírito aqui, de Natan e Abirã. Querer receber só para falar que tem e se mostrar melhor do que os outros. Não, serviço ao Eterno. Tá entendendo? É por isso que Aarão foi nomeado para ser o sacerdote, porque é a consciência de receber para doar. É isso aí. Ele não quer reter. Eu acho que acha a grande responsabilidade, que é isso que o judaísmo faz, é que aquele que retém o valor, ele tem a maior responsabilidade que aquele que não tem. Porque, olha só, imagina o cara ter tanto, imagine.
a tua dureza pra tirar, abrir a mão pra tua... Pô, cara, quem tem é complicado, cara. E eu acho que o maior teste do cara é isso. O senso de responsabilidade social do rico é muito maior. O pobre ele está preocupado aqui com o seu trabalho, com a sua tarefa. E já não é pouca coisa pra gente, né? Entendeu? Agora, imagina um rico que é responsável por pagar essas né? Mas existe uma elite. Não vamos entrar em mérito de caráter. A gente está entrando no modelo. A gente está entrando no sistema. A gente está tentando compreender um sistema que a gente não pode mudar. E ficar se revoltando contra esse sistema também não vai mudar nada. É fluxo, não tem como mudar. Também não vai mudar nada. Então, assim, eu escolho qual é o meu ponto de vista, aquilo que o Eduardo falou mais cedo, né? Eu olho aquele objeto pelo ângulo que me é concedido, sabendo que aquele não é o objeto inteiro. Mas eu olho a partir daquilo, tá entendendo? E vou me aproximando. Quanto mais eu me aproximo do objeto, menos nebuloso o objeto fica, mais claro, tá entendendo? E olhar também pela ótica do outro. O que você está vendo daí, desse lado? Daqui eu estou vendo isso. E daí, você está vendo o quê? Está vendo algo totalmente diferente. Mas quando eu entendo o que o outro está vendo, a minha visão também aumenta. Tá entendendo? Porque eu estou acolhendo uma visão que eu não tenho, que é a visão do outro. E aí a gente vê tudo como um todo. Está terminando. Vamos acabar por aqui? Alguma dúvida, algum comentário? Algum puxão de orelha? Tudo certo? Muito ótimo. Dúvida de lamentações? Alguma Dúvida de lamentações? Qualquer dúvida, fale com o nosso presidente. Qualquer queixa.